Lição 6. O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo, Mestre, Jesus. Aqui fala na introdução o seguinte: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. Samuel se enganou em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Aqui, meus irmãos, vamos aprender no título 1. A escolha de Deus. No 2, o princípio do chamado. No 3, a conduta do escolhido. Tópico 1. A escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob o reinado humano. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. Então, meus irmãos, o povo de Israel, logo depois de Juízes, primeiro rei, Saul. Só que Deus, Israel teria um rei. Que aqui fala o seguinte, mas não era o plano de Deus para aquele momento. Aquele momento, meus irmãos, o povo tinha o Todo-Poderoso como rei. Mas não. Eles preferiram deixar isso de lado. Não, vem cá o humano aqui e vai ser o nosso rei. Por quê? Porque as outras nações têm reis humanos e nós só temos um Deus, o rei Deus. Gente do céu, que povo com a cabeça longe. Tinha o Todo-Poderoso do lado deles. Não era suficiente. Tipo assim, vamos dizer futebol, né? Futebol. Eles tinham um Messi no time, mas preferiam pegar um Vila Nova. Gente, esse povo estava com a cabeça longe. Assim, a gente ri deles, né? Mas assim também somos nós. Quando confiamos mais nas pessoas do que no próprio Deus. Eu tenho que ser bem comunicativo, eu tenho que ter network. Não é que isso é pecado, isso é bom também. Mas não é isso que vai resolver o seu problema. Eu tenho contato do fulano, do Beltrano, isso e aquilo. O melhor contato é de Deus, gente. O melhor contato é de Deus. Eu vi um pastor fazendo um comentário o seguinte. Ele falou no irmão, né? Irmão, eu quero pegar um pouco mais leve nas minhas pregações, eu quero aparecer menos, né? E o irmão falou assim: não, pastor, está errado. Aí ele falou aquela velha frase: quem não é visto, não é lembrado. Aí o que o pastor fez? Pegou, né? Colocou bem na brincadeira. Quem não é visto não é lembrado, né? Aí um tempo depois, orando a Deus, tinha até esquecido dessa frase. Aí Deus falou com ele: pastor, eu tenho uma frase para você. Aí ele pegou a caneta, né? Esperando a mensagem chegar de Deus. Aí Deus falou assim: coloca debaixo daquela mensagem, daquela palavra que você escreveu na sua Bíblia. Escreve lá assim: quem anda comigo é inesquecível. Meus irmãos, porque quando a pessoa quer aparecer demais, ela quer a glória para ela, ou quer que a glória de Deus seja manifestada. Quem aparece demais? É ela. Ela quer ser o centro do mundo. É igual hoje tem muitas mensagens que o centro é a pessoa. O centro não é mais Jesus. Não. É a pessoa que quer se aparecer. Aí fica uma pregação: você. Não. É Cristo que fez, Ele que morreu, Ele que veio, Ele que perdoa os pecados, Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta. É para Ele. Nós fomos as pessoas, os ramos que foram enxertados nele, meus irmãos. É Ele, não é nós. O ponto 2. Não é segundo
desejado ou pedido. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se esperava de um governante do povo, que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele. Assim parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia de Israel. Meus irmãos, Deus mente? Não? Verdade, mente mesmo. Então, ele falou para Abraão que dele descenderia outros reis. Então, Israel ia ter reis, mas não naquele momento. Vou falar assim, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nem tarda nem falha, ele chega na hora dele, na hora perfeita. Quando a gente assiste filme, que hora que chega o herói? Os 49 do segundo tempo. No finalzinho. Então Deus sabe a hora de chegar, quando você às vezes tenta com as suas forças resolver a situação, aí você, não, Deus, eu não consigo. Agora o senhor pode trabalhar. Aí Deus se levanta e age. No momento, Israel tinha que ter um rei. Por isso, uma das maiores virtudes do crente é o quê? Esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Esses dias eu falo com a Esther. Aí ela, pai, eu estou ansiosa assim, assado. Tem que esperar, Esther. A vida não é que a gente quer. Eu queria ter uma casa nova, falei para ela, eu queria ter uma casa nova, um carro novo e 15 filhos. Aí ela, pai, 15? Eu falei assim, eu tenho. Não tem só você. A gente imagina ter 15 filhos, deve ser bom demais, né? Nossa, gente, ainda mais debaixo da bênção de Deus. Pode comprar o chácara. Olha que benção. Aí você ter 2 times de futebol, né? Você podia só fechar a chácara, não. Só para jogar com os meus filhos, tudo. Né? 7 cada lado. Irmão, temos que esperar no Senhor. Não sei se ele vai. Não sei se ele vai me dar essa graça desse tanto de filho. Isso a minha esposa vai querer, né? Também, né? Mas quem sabe, né? Prova disso aí, prova do que o professor está dizendo. No deserto, Deus ele entregava o maná quase que no horário exato, diariamente. Então, assim, quando nós olhamos para a travessia do povo no deserto, eles ainda mesmo assim não lembravam. Gente, mas nós queremos um rei. Porque lá fora, aquela nação, por exemplo, vou citar um exemplo, a nação síria tem, nós queremos. Então, assim, às vezes nós olhamos assim, nossa, mas será que esse negócio é só de mim? Não, irmão. Isso é coisa de antigos. Mas nós devemos o quê? Esperar no Senhor. Irmão crente tem que esperar no Senhor, tem que perseverar e tem que aguentar as pancadas da vida. Tem que esperar no Senhor. Não é no nosso tempo. Não é. Não tem esse 15 filhos que eu queria ter. Não tem. Tem um casamento, mas eu vou ter no tempo de Deus. Eu creio que eu vou ter, mas eu vou ter que esperar. Vou ter que perseverar. Porque Deus não é igual esfregar a lâmpada assim, ó. Aladim e sai no seu desejo, não é. Mas muitos querem. Eu gosto de café, né? Você não sabe disso. Muitos querem um café expresso. É só apertar o botão e sai lá. Qual que é a marca mesmo? Depende, tem da Negresco, Nescafé. Nescafé. Só apertar o botão e sai o café. Jesus, eu quero um milagre agora. E se não chegar, a pessoa tem que colocar Deus na parede. Eu falo brincando, mas é sério, meus irmãos. A pessoa tem que colocar Deus. Deus, se não for hoje, eu saio dessa igreja aqui. Eu entrego no ministério, eu isso e aquilo. Aí eu fico assim pensando, Deus olha assim, gente do céu. Essa questão minha. Como é que pode, né, a pessoa ser tão impaciente com as coisas de Deus? Essa questão aí é tão séria, irmãos, que assim, eu quero a bênção. Tá, mas agora eu vou fazer uma pergunta simples para você. Você conhece o abençoador para você obter a bênção? Essa é a primeira pergunta. Aí tá, não, vou barganhar com Deus. Deus não é Deus de barganha. A
palavra dele nos ensina de que forma? Ele não deve nada a ninguém. Então, ou seja, a partir do momento que eu dou o primeiro passo para fazer para ele, eu não estou fazendo uma barganha com Deus. Eu estou fazendo a vontade dele. E como ele fez a promessa a Abraão, as bênçãos, ela vai nos seguir. Ela vai vir até nós. Então, meus irmãos, esse negócio de colocar Deus na parede. Aí eu pergunto para você, né? Samuel, o cara, né? A Bíblia menciona, tem poucas pessoas que a Bíblia não menciona o pecado, se não me engano não é que não teve, não mencionou, né? Lógico que teve. Samuel, José e Daniel, as coisas mais boas. Ele tinha intimidade com Deus daquele tanto, desde que a gente falando com Deus falando com ele, se enganou. Quando viu Eliabe, bombadão, fortão, futuro rei. Aí a gente pergunta, se Eliabe tivesse um coração igual ao de Davi, ele poderia ser rei? Sim. Poderia. Vamos. É porque nós pensamos às vezes que a pessoa tem que ser só pobre, lascada, burra, para Deus usar. Não. Se Eliabe tivesse um coração igual ao de Davi, Deus iria usar Eliabe. Às vezes falamos assim, porque assim, Deus só usa assim a pessoa sofrida, assim, não, analfabeto, não. Deus pode usar um juiz, pessoa letrada, tem faculdade, PhD que seja, Deus também pode usar, mas depende do coração. Fala, meu irmão. Irmão, esse Samuel é o Samuelzinho, aquele Samuel, é esse aqui? Esse é o profeta. Diana. Profeta e sacerdote Profeta. e último juiz também. E o juiz. Foi esse mesmo. O único dos 3 cargos. Isso aí, Eli era o sacerdote. Aí tinha os filhos do Eli, os filhos do diabo. Fazia coisa errada, ele via, coitadinho do Juninho, gente, coitadinho. E Deus não dava profeta, e ele nada de repreender os filhos, né? Fazia de conta que não via, mas Deus via. Aí Deus levantou Samuel. Eu fico vendo, né, a mãe de Samuel, que coração que ela tem para a obra de Deus. Ela não tinha filho, a outra tinha, e ficava o gostinho dela, que ela não tinha. Ela orava, e ela foi até o Eli, foi orar na casa do Senhor lá, e ele falou assim, essa hora do dia, você já bêbada, já mulher? E ela, não, aqui é uma mulher de espírito amargurado, porque não tinha filho. Ele falou assim, então você terá um filho. Aí ela teve um filho, aí você imagina, ela nunca teve filho. O filho que ela teve, ela falou assim, Jesus, se eu tiver um filho, eu vou dar para o Senhor. Aí, gente, ela não teve filho, e o que ela teve, ela ia dar para Deus. Meus irmãos, olha que coração para a obra de Deus. Nossa, eu queria tanto uma BMW, e eu pegasse BMW e dasse na casa de Deus. Olha que coração, meus irmãos, para a obra de Deus. E só interrompendo um pouquinho, professor. É um grande exemplo para nós. É verdade. Porque Ana, ela fez a petição a Deus. Além da petição, ela pegou e fez um propósito com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O tamanho desse propósito que ela fez, que foi através da vida de Samuel, ela pegou, foi lá e honrou. Então, assim, aquele propósito que nós fazemos diante de Deus, nós devemos estar honrando Ele. Sim. Porque através dessa honra, Deus também nos honra. Mas ela foi firme, ela foi firme no voto. Meus irmãos, é muito sério a questão de voto. Isso. É muito sério. Ah, Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor. Pensa direito. Deus não te pediu nenhum voto. Não te pediu. Mas se você fazer, cumpra. tem que cumprir. Ela fez o voto, honrou, e Deus foi tão bom que deu para ela mais filhos, né? Então, desde pequenininho, Samuel cresceu no meio, vendo aquelas coisas erradas. E ele não foi fazer coisas erradas. Ele quis fazer diferente daquilo que os filhos de ele faziam. Aí Deus começou. Aí Samuel dormindo, aí ele ouve Samuel,
Aí foi no Eli 2, 3 vezes, né? Aí ele entendeu. Quando ouvir a voz de Samuel, aí ele fala: eis que teu servo ouve. Então foi desde pequeno uma bênção. E ele se enganou, pensando que era Eliabe. Mas não, era o Davizinho. 1.2. Está alinhado ao seu coração. A escolha de Deus para o líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois o verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus, e posteriormente nem os filhos de Jessé, que se apresentaram a Samuel. Mas havia alguém que não foi lembrado por ninguém, nem pelo pai. Nem quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele perguntou: é de paz? Sim. Veio fazer um holocausto comigo. Um sacrifício. Nem o pai lembrou do filho. Mas Deus lembra. Aquele desprezado, porém escolhido, né? Incapaz, mais vencedor. Se ele falar: eis-me aqui, Deus usa. Mas havia alguém que não foi lembrado por ninguém, mas que estava na mente e nos planos de Deus, e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção, nem de Samuel, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. E para o Senhor é isso que importa, ser um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. Deus usou Samuel para dizer que, em lugar de Saul, ele levantaria um homem segundo o seu coração. Nenhum outro critério foi exigido, a não ser estar alinhado o coração de Deus. Meus irmãos, o segredo é o coração para com Deus. Porque quando o coração é para com Deus, todo o resto é para com Deus. Por isso que fala, né, que Deus não é soberbo. Mas quando é o coração, é todo o corpo. Aqui por fora pode ser. Esses dias eu peguei umas mangas na casa com uma pessoa aí. Meu irmão, que manga bonita. Parecia coração de boi, manga desse tamanho, parecia um abacaxi, uma melancia. Nossa, rosadinha, bonitinha. Quando eu abri, as mangas tudo podre. Verdadeiro sepulcro caiado. Isso acontece. Muitas pessoas que se dizem cristãs, padres, pastores, que seja, igual o João de Abadiane, só aparência. Aleluia, Bíblia aqui, ó, roupa até aqui, uma bênção. Mas e o coração? E o coração? Que só Deus conhece. O caso é o pastor que matou a mulher. Judas andava com Deus. E é engraçado, quando fala com o pastor, não importa a denominação, todos são como pastores. Não quer saber se a igreja Assembleia, Deus de Amor, Presbiteriana, Batista, Universal, Pentecostal. Não. Quando fala um, já é para todos, né? Aí as pessoas do mundo vêm falar para quem? Para aquele cristão. Você viu o que o pastor fez? Eu sim, eu vi. Mas isso aí não me espanta, porque Deus fala que no meio de ovelhas também haveria lobos. Judas é o exemplo. Andava com Jesus e traiu Jesus. Aleluia. Ter o coração alinhado ao de Deus é depender dele. Saul errou ao acreditar em ser autossuficiente. Não se torne autossuficiente. A autossuficiência é a rede de Satanás, onde ele pega os homens como pobres peixes bondosos e os destrói. A maneira de crescer forte em Cristo é tornar-se fraco em si mesmo. Não é ficar se depreciando. Não é ficar lambendo ferida do passado. Isso, aquilo. Irmão, passando por uma tribulação, me ajuda. Olha minha cara espetadinha aqui. Não. Você tem que se derramar é na presença de Deus. É falar isso para Deus. É para Deus. Não é dar de coitadinho, de humilde, assim. Não é não. É Jesus, sem o Senhor. Não consigo. Esse problema está assim assado, está doendo, está difícil. Jesus, me ajuda, não consigo. Esse que é ser humilde na presença de Deus. É se derramar na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Cabe apenas a Deus. 1.3. Eleger alguém para servir na obra de Deus
é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância, igual o caso de Samuel, né? Em Jeremias 1,5 fala assim, ó: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes, meus irmãos, antes de nascer, Deus já tinha te escolhido. Mas acontece que é triste, meus irmãos. Tem pessoas que acabam mudando a trajetória, a ordem. É como se fosse Deus que precisasse dela. Você nunca pessoa ia e falou assim: lá na minha igreja lá, eu tenho um cargo lá, né? Mas você sabe, né? Eu tento largar, mas o pastor não me larga, né? Eu sou muito importante. Meus irmãos, nós estamos pegando o boi de servir a Jesus. Quantos que queriam estar aqui hoje, estar lá no mundo, porque não tem forças, não conseguem. Igual você diz aqui, com a areia aqui, eu pensei, gente, o tanto Deus é bom, né? Deus me preservou com saúde a minha vida toda para hoje estar aqui coando uma areia. Olha que graça. Se eu tivesse enfermo, se eu tivesse na cadeira de roda, como poderia acontecer, como eu andava igual doido de moto, eu não estaria aqui. Mas Deus me preservou para coar uma areia que vai ser usada na igreja. Olha que bênção. E se não fosse eu aqui, seria o outro. É igual Elias, né? Quando fala na caverna, só eu que restei aqui, só eu que fiquei. Ai Deus, abaixa a bola aí, jovem. Igual você tem mais 7.000 que eu reservei. É uma honra então eu estar aqui. Se não fosse eu aqui, seria outro, mas eu sou grato por estar aqui. Estou pegando o boi por estar aqui ainda. Meus irmãos, quem que nós somos na fila do pão? Quem que nós somos? É tudo pela graça de Deus. Se Deus te deu a graça de você tocar, ou ficar na porta, ou varrer, ou fazer alguma coisa, você está pegando o boi, você está no lucro. E Deus é tão bom que deixa. É igual quem é pai vai entender. Você fala assim: meu filho, varre isso aqui. Aí ele varre igual a cara dele. Aí você fala: já terminou? Já. Uai, e aquela folha ali? Ela quis vir para cá. Aí você como pai sabe: nossa, muito obrigado, você ajudou demais. É assim, meus irmãos, que nós somos na casa de Deus. Somos crianças que Deus deixa fazer para aprender, para envolver. Nossa, você viu? Nós dois que varremos aqui. Nós dois que construímos, que pregamos, que... É assim, meus irmãos. Deus pega na nossa mão assim, ó, igual criança. Nossa, que bom, ficou muito bom, viu? Mas está tudo mal feito. Assim Deus com nós. Meus irmãos, estamos pegando o boi, está aqui ainda na casa dele, e ter a oportunidade de ajudar, no que seja. Deus tem um trabalho para você. Lembrando, irmãos, que só um complemento do que o professor acabou de dizer. Quando nós olhamos para os tabernáculos, tinha que ter linhagem, até para tirar uma simples poeira de cima de uma mesa. Era extremamente proibido. Então, ou seja, aquela pessoa que sentisse no coração, falasse: não, hoje eu vou ajudar Moisés, vou lá tirar poeira. Ele não entrava. Mas como assim não entrava? Não, já morri, não entrava na porta. Não entrava. Prova disso nós vemos quando Davi foi buscar a arca do Senhor. Estava ali, o irmão ajudando a carregar a arca. A arca pendeu para um lado. Ele foi de quê? De bom coração, de boa intenção de fazer o quê? Segurar para não deixar a arca cair. Usar. Ele foi apoiar a mão ali para ela não cair no chão. Mas Deus pegou e fulminou. Tanto que Davi sentiu peso no coração naquele momento. Ficou com raiva. Nossa, mas está ajudando, por que faz uma coisa dessa? E hoje não. Depois que Cristo veio, rasgou o véu, distribuiu as oportunidades para todos. Eu falo assim: nossa, hoje eu posso bater um prego.
uma barra de sabão lá na cantina da igreja. Olha que benção. Isso, quando olhamos para o passado ninguém podia. É um grande privilégio. Era bem assim. Tinha até a cor da pele, o tamanho do nariz que influenciava. Pega de texugos, por aí. O pessoal das pessoas que serviam, se fosse negra, É. ou tivesse um nariz largo, também não. Não poderia. Era escondido. Tinha que ser só a nata da nata. E hoje não. Hoje qualquer um pode ajudar mais. Então, meus irmãos, de um lado, Saul e Diótrefes, e do outro, Davi, Gaio e Demétrio. Uns serviam aparentemente mal, com o coração ruim, e outros com o coração para de Deus. Saul no Velho Testamento, Davi no Velho Testamento, Diótrefes no Novo, e Gaio e Demétrio. Graças a Deus aqui nós não temos Demétrio. Não temos aqui Diótrefes, apenas Demétrios e Gaios para o glória de Jesus. 2. O princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Mas você acabou de falar que é para servir? É para servir. Mas não é de qualquer jeito. Não é a casa da sogra. Nossa, meus irmãos, tem uma coisa que Jesus amava. A pessoa fala assim: a fulana pode, vem cá, meu, cantar aqui. Ela, pode ser, meus irmãos, eu vou cantar aqui, mas eu não ensaiei, tá? Aí se eu errar, os irmãos, vai me desculpando aí, né? Por que desculparem? Por quê? Você está fazendo para quê? Pra quê? Aí põe o negócio bem aqui para cantar. Gente, por que a irmã não ensaia? Ou fala assim: não, eu não vou cantar não preparei não. Tudo bem então. Quando eu era do mundo, eu gosto de comparar essas duas questões. Quando eu era do mundo e ia nos bares da vida, o povo ia fazer um showzinho ao vivo lá, eles erravam uma nota, eles erram uma nota, ou eles estavam cantando assim, ó. Tá normal. Ali é uma perfeição, fica assim, gente do céu, esse cara é bom demais. Por quê? Pratica. Por quê? Ou irmão, eu vou, igual mesmo, né? O meu chamado, os irmãos sabem que é para ensino, não é para pregar, né? Aí a irmã me dava para mim pregar no culto de libertação. Eu falo assim: irmãos, vocês me desculpem aí, né? Mas assim, né? Eu não gosto muito disso aqui não, né? Ou o meu jeito é esse. Por que eu vou ficar me dando uma chutadinha? Irmãos, desculpa aí, porque eu tive tempo de preparar a palavra de Deus. Como assim, irmãos? Aqui, ó, Jeremias fala. Jeremias nem analisa aqui, ó. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é o quê? Maldito. Maldito. Não é que você pode falar da casa de Deus aqui, que ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Você pode fazer de qualquer jeito. Não, meus irmãos. O negócio aqui é aberto para quem quiser vir, mas é sério. É sério. Ó, Jeremias 48:10 fala assim, parte A: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Não, eu estou fazendo aqui, né? Então tá bom então. Tipo assim, Deus está pegando o boi e está aqui, né? Não, é o contrário. É você que está pegando o boi e você está aqui servindo a Deus. E se for para fazer, faça com excelência. Faça com excelência. Se for para limpar, se for para ajudar, ficar na porta, faça com excelência. Se for ministrar, faça com excelência. Eu vi no vídeo do pastor aí, eu passei, nossa, tanto que esse pastor é duro.